Olá, tudo bem? Começa mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e como sempre falando aqui de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade e hoje de um setor de saúde. E o setor de saúde na área de farmacologia. Eu vou colocar esse termo mais no genérico assim, porque a gente sabe que tem as farmácias de alopatia, tem as farmácias de homeopatia e tem as farmácias de manipulação. E tem uma rede chamada A Fórmula que tem crescido muito nessa área de manipulação. Mas claro que como a gente está falando aqui no Varejista, a gente vai falar de negócio, eu vou fazer pergunta de alopatia, eu vou fazer pergunta da área de homeopatia, para a gente entender, e você com certeza sabe do que eu estou dizendo, desse boom de farmácias para todos os lugares que você olha, nas avenidas, nos bairros maiores, menores, da Zona Sul, da Zona Leste, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, que eu fui há pouco tempo, em Cuiabá, que eu fui há pouco tempo, no Rio de Janeiro, em Salvador. Para onde você olha, você vê uma farmácia. E aí eu quero conversar muito sobre esse setor, então eu diria que é um varejista especial sobre saúde. Vamos entender esse setor como um todo. Para isso eu trouxe Roberta Pires, que é a diretora de expansão da rede A Fórmula. Primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, aceitar o convite de estar aqui no Varejista. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Já aviso a todos, mais uma vez, estou ainda com o meu dedo contundido, então a minha mão aqui, inclusive devo precisar de algum remédio que já ela vai me indicar. Tô brincando, mas é só uma contusão simples, só tá aqui para proteger, tá bom? Mas para você não estranhar aqui que tem a mão aparecendo com essa tala, tá bom? Seguindo lá, eu falei aqui nessa introdução que eu fiz, você estava aqui do meu lado, você ouviu. Eu ainda não quero falar de alopatia, homeopatia e manipulação. A gente vai falar muito disso, até por conta, obviamente, da rede A Fórmula. Mas o que acontece em todos esses setores, homeopatia, manipulação e alopatia, mas claro, muito galopante, como você mesmo fala de alopatia, essa preocupação com a saúde. Está ficando mais velho, a população está ficando mais velha, a população está se preocupando menos com a saúde e aí acaba precisando recorrer a remédio, ou não, está se preocupando mais, por isso que tem o remédio. Tem muita gente em casa que se automedica e por isso acaba crescendo. É uma questão cultural. Gente, acho que só essa pergunta dá uns 20 minutos. Mas vamos buscar fazer esse programa especial e informar todo mundo que está em casa. E esse boom das redes de farmácia, por que isso tem acontecido na sua opinião, Roberta? Eu acho que é um pouco de tudo que você falou, tá, Rodrigo? A gente tem realmente a população envelhecendo, você tem as pessoas que não se cuidam e precisam buscar tratamentos, você tem a preocupação de longevidade, que eu acho que isso é muito importante falar. A gente tem aí a tal da geração prateada, que se cuida demais, são os 50, né? Já é uma geração que antigamente a gente considerava que era uma pessoa que está quase se aposentando. Hoje já não é mais assim, são pessoas extremamente ativas, praticam esporte, cuidam da saúde. E o crescimento do setor de farmácia no Brasil, ele é realmente galopante. E aí, quando a gente fala de farmácias convencionais, alopáticas, e fala de farmácia de manipulação, tem uma diferença muito grande. O crescimento de ambas é exponencial. Obviamente que farmácia convencional, a gente sabe que é o que você disse, a gente tem uma a cada esquina. Quando você fala de farmácia de manipulação, é um pouco diferente, porque você tem uma mini indústria, né, onde você faz uma medicação, você manipula, você constrói aquilo de acordo com uma prescrição médica, para fazer um tratamento individualizado, que isso é uma tendência. Hoje a tendência do mercado é um tratamento individualizado, quando a gente fala de farmácia de manipulação. Eu já quero chegar nesse ponto que você falou, principalmente o que eu anotei aqui desse tratamento individualizado, mas eu quero dar um passo para trás na minha pergunta, e a gente já fala disso, não para citar a alopatia em si, mas esses fatores que eu citei. Porque, claro, como você disse bem, talvez por uma questão cultural, a questão alopática, ela é mais, vamos chamar assim, presente na vida das pessoas. É mais rápida, mais simples. Mais simples do que a questão de homeopatia. Mas se a gente pensar em cura, se a gente pensar em bem-estar, aqui temos a Roberta, aqui temos o Rodrigo. Se a gente tomar um mesmo fármaco aqui, ele vai trazer esses efeitos. Agora, se for um fármaco para um tratamento exclusivamente desenvolvido para o Rodrigo, sem dúvida, é óbvio que vai ser muito mais eficaz de um que é mais genérico em relação a nós dois. Eu não falo genérico do medicamento. Sim, claro. Genérico com relação a nós dois. Até pela dosagem. Isso, pela dosagem, uma série de questões. Mas por isso que eu vou antes. Essa questão do uso de medicamentos é um traço cultural do brasileiro, sim, assim, de se automedicar, de tomar aquela famosa aspirina, vamos chamar assim, independente da marca, tá, gente? Tomar aspirina, dipirona, que é acho que é o que mais fala. É um traço cultural do brasileiro, Roberto?
Sim, o brasileiro não pode sentir uma dor no dedinho que ele já procura farmácia. Isso é normal. Tanto que todas as farmácias têm atendimento farmacêutico, né? Mas a automedicação no Brasil ela é muito grande, né? E é muito ruim isso, né? Na verdade, você começa a tomar medicações que daqui a pouco nem fazem mais efeito e você não está tratando a raiz do problema, né? Então, eu acho que o crescimento das farmácias, ela vem muito... são diversos fatores, né? É a questão da automedicação, é a questão da longevidade, é a questão que as pessoas estão envelhecendo e buscam tratamento, pessoas que não se cuidam adequadamente com alimentação, com prática de esportes. Então, a gente tem uma tendência, né? Hoje, a gente vem de uma população com crescimento populacional menor do que vinha anos atrás e com uma expectativa de vida muito maior, né? É o que a gente citou lá no começo com relação à longevidade, tanto no sentido de ser ativo, mas também de ter uma população economicamente ativa mais velha do que você tinha antes. Então, a população vai envelhecendo, porque se a gente pensar, por exemplo, voltando à década de 60, 70, as famílias tinham mais filhos do que tem hoje. Isso é um fato. Então, o número de pessoas vai diminuindo proporcionalmente ao que tinha antes, claro, não em número absoluto, mas digo proporcionalmente dentro das famílias, e as pessoas vão ficando um pouco mais velhas, né? E as pessoas mais velhas vão precisando de remédio. Pergunta, seja ele ainda de manipulação ou alopático, a gente vai chegar bastante nesse assunto, precisam de mais remédios porque não se cuidam e o remédio vai acabar funcionando nesse sentido, ou por algum outro motivo que eu desconheço? Por essa razão. As pessoas... já existe um movimento, né, de se cuidar, mas ainda ele é muito pequeno, né? A gente tem obesidade, a gente tem muito problema, aí a obesidade traz problema cardíaco, né? Traz problema de pressão alta, enfim, você tem uma série de doenças que são desencadeadas pela falta de cuidado com o corpo, né? Então, a rede farmacêutica, né, falando desse âmbito aí, ela vem crescendo mesmo, né? E até porque, como negócio, a farmácia, seja ela alopática ou manipulação, ela é um bom negócio, né? Então, existe um investimento muito grande, olhando os dois lados da ponta, né? De cuidado com as pessoas e cura, e também por questão de negócios, né? O mercado de bem-estar, né, wellness, que todo mundo diz, é um mercado que vem crescendo muito, né? Mesmo a geração prateada, como você disse, né, de pessoas já com seus cabelos grisalhos, né? Mas gerações mais novas têm se preocupado mais com a questão da saúde em comparação com, por exemplo, 10, 20, 30, 40 anos atrás. Sim, fumantes, né? Até por todas as regulações do ato de fumar. Imagina, a gente fumava em restaurante, né? Sim. Eu não, porque nunca fumei, mas estou dizendo, o ser humano era normal, né? E era normal, imagina, fumava em avião. Você Sim, consegue imaginar, loucura, né? Então é uma mudança cultural bastante grande. Você entende que essas novas gerações que já têm esse bem-estar um pouco mais, vamos chamar assim, cultural e estrutural desenvolvido, vão precisar menos de remédios e talvez, inclusive, para chegar já na manipulação, menos da alopatia do que a gente vê hoje essa geração precisando? Eu acho que teve essa modificação, essa mudança de comportamento de não fumar como se fumava antes, mas existe também o sedentarismo, que é aquela coisa de você estar em home office, de você não sair, controle remoto que você jamais não levanta para trocar o canal, né? Então, assim, você tem um lado onde a gente tem aí muito mais acesso, você tem aplicativos para fazer atividade física em casa, você tem uma série de coisas. Porém, isso é usado, né? A gente vê que ao mesmo tempo que isso é muito propagado, muito divulgado em redes sociais, né? Você vê tantas blogueiras aí com questão de saúde, fitness e tudo mais, mas até que ponto, né? Essas crianças, elas jogam bola como jogavam antes, que acho que era coisa da nossa época, de brincar na rua, de correr. Então, o comportamento, assim, eu acho que pessoas que vão desenvolver doenças por conta de sedentarismo, isso não tende a acabar. Mas também existe aquela maré, aquela curva de crescimento de pessoas que vão começar a se cuidar. Eu acho que isso vem muito da educação em casa também, né? Do exemplo dos pais, das mães. A minha filha, por exemplo, tem 22 anos, né? Eu falo para ela todos os dias, tem que fazer atividade física, tem que fazer... Não tenho tempo, né? É uma menina de 22 anos e fala, estou trabalhando, não tenho tempo. Então, aí ela tem aquela fase fitness dela que ela vai correr todo dia. Aí passa 6 meses sem correr. Então, é muito complicado, né? A gente sabe que isso daí é uma tendência
de ter acesso à informação, de cuidar da saúde, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a população vai envelhecer e o envelhecimento traz essas... Mas achei interessante que você falou dessa geração home office. Quando eu falo geração home office, eu não me refiro à faixa etária. Assim, eu me refiro ela de uma geração, inclusive, de pessoas de faixas etárias muito diferentes, mas que precisaram recorrer ao home office por conta de uma tragédia sanitária que foi a pandemia. E isso impacta diretamente a saúde das pessoas, ficar dentro de casa e o pior, se acostumar a ficar muito tempo dentro de casa, parado numa posição, por exemplo, como essa que eu estou agora com o computador na frente, talvez um pouquinho mais para cima para ser no escritório, mas... Não trabalhando com a ergonomia correta. Não trabalhando com a ergonomia correta, etc. Exato. Então, é uma geração que vai ter, lembrando sempre que eu estou falando da questão do tempo e não da idade, que vai ter mais alguns problemas relacionados a isso. Então, assim, a gente fala que o setor de farmácia ele só tende a crescer, né? E para cuidar, né, das pessoas, dar longevidade, dar qualidade de vida, curar, né? Eu acho que por trás de tudo isso também tem até na nossa missão é transformar a vida das pessoas, dar qualidade de vida, trazer cura. Eu acho que isso é o mais importante, né? Mas aí eu vou pegar essa palavra para justamente a gente começar a informar o nosso público. Acredito que a maioria conhece, é um público qualificado, mas vamos deixar a coisa mais clara ainda. Qual que é a diferença entre alopatia, homeopatia e manipulação? Deixa bem claro para todo mundo entender, por favor. Geralmente a farmácia, vamos lá, a alopatia é a indústria, é o que vem da indústria, que você faz a revenda num ponto de venda. São as farmácias convencionais de grandes redes que você conhece ou até mesmo de bairro. Quando a gente fala de farmácia de manipulação, a homeopatia geralmente ela está dentro da farmácia de manipulação. Porque ela também faz parte do mesmo processo. Ela tem ativos diferentes, que são mais naturais, mas ela também faz parte. Então, ele também é um tratamento individualizado. Você tem alguma coisa nas farmácias convencionais de homeopatia, que são aquelas bolinhas brancas que você já compra, já prontas, que vêm da indústria, mas a homeopatia, em via de regra, quando você tem uma farmácia que faz a produção desse medicamento, ela já está dentro de uma manipulação, tá? A farmácia de manipulação, ela é um negócio que você tem uma mini indústria dentro de uma loja. Então, não existe hoje, por exemplo... Porque dentro da própria loja que é manipulado. É dentro. É isso que eu estou dizendo. Exato. Não é num lugar que manipula e chega lá como um PDV. Nem os órgãos públicos permitem isso, tá? A farmácia de manipulação, ela tem um ponto de venda onde, obrigatoriamente, ela tem uma mini indústria lá dentro. Ela tem toda a produção. A cadeia produtiva dessa medicação que entra a receita, ela é feita toda lá dentro. Então, ela é recebida pelo atendente, passa por faz orçamento, enfim, passa por uma conferência inicial do farmacêutico técnico responsável, vai para a produção, seja ele de sólidos, semissólidos, enfim, que são as principais salas, né, onde a gente manipula a medicação, que são as cápsulas, ou shampoos, ou pomadas. E aí existe todo um controle de qualidade, tudo é extremamente controlado. A gente tem portarias de Polícia Federal, Polícia Civil, Exército para medicação. Então é uma mini indústria que você tem ali, que você faz uma medicação personalizada para o Rodrigo. Então a diferença básica entre alopatia e manipulação é uma medicação mais genérica, ou seja, mais feita para todos, industrial, e outra é uma medicação individualizada. Individualizada. Existem estudos de possibilidade de cura, por exemplo, quando você tem alguma enfermidade, se eu faço algum remédio, ou se eu faço algum fármaco que é desenvolvido para mim, a chance de cura é maior do que um fármaco industrializado, ou isso não é uma estatística? Na verdade, assim, vamos falar de um assunto bem sensível. Por exemplo, você falar de um paciente oncológico, por exemplo. Okay. A gente faz manipulação de citostáticos dentro das nossas lojas. Então, eles são tratamentos muito específicos para aquele paciente que está passando por aquele momento, num determinado foco de atuação da medicação. Ele é mais eficaz do que o fármaco, por exemplo, industrial. Mas isso depende muito da visão do médico? Depende. Porque é isso que eu quero dizer, né? Porque quando você me diz aqui nessa entrevista, e eu, Rodrigo CPF, vamos chamar assim, quando eu ouço isso, para mim fica muito claro, você cita um assunto bem sensível como uma questão oncológica, super sensível, mas vamos pegar alguma coisa menos sensível para você entender o meu raciocínio e me colocando muito no lugar de quem está assistindo ao programa. Então, quando você tem uma situação como essa, bem sensível, deixa lá numa caixinha e a gente já vai voltar para ela. Quando eu venho numa coisa um pouco mais
simples, comparado, obviamente, a uma questão oncológica, como você citou. Por exemplo, eu tenho uma questão de uma gastrite, que ela vem e volta. Uma gastrite simples, não chega a ser uma úlcera nem nada, uma coisa um pouco mais simples. Na minha cabeça, agora eu falando com você aqui, fica muito mais óbvio para mim de que se for desenvolvido algum remédio que pega o meu perfil clínico e que trabalha dentro do meu perfil clínico biológico, não sei se eu posso dizer dessa forma, meu perfil biológico e clínico, ele vai ser mais eficaz do que se você pegar um remédio industrializado. Então, assim, é uma questão cultural que precisa chegar nos médicos para a gente entender isso? Sim. Na verdade, a gente tem um crescimento muito grande. A gente fala que o médico é nosso prescritor, né? É quem faz a prescrição daquela determinada receita por paciente. E vem tomando proporções muito grandes. Vou te dar um exemplo até para crianças, né? A gente tem pediatras, vem cada vez mais acionando a manipulação. Porque a criança tem muita dificuldade de tomar remédio, principalmente se for cápsula. Então hoje a gente... Você diz no sentido físico mesmo, por ser grande, por exemplo. Grande, por exemplo. Então assim, hoje a gente tem manipulações, por exemplo, em formato de goma, de chocolate, de pirulito. Então você torna aquele momento para a criança também prazeroso. E você está dando a medicação da mesma maneira. Olha só o tempo que eu perdi na minha vida tomando remédio quando eu era criança. Pois é. Então tem em formato de bala, inclusive? Tem. Você faz em formato de pirulito. Então você consegue administrar esse remédio para uma criança com muito mais tranquilidade. Porque tem criança que pessoas que quando criança, aquela coisa de você tomar medicação, entalar, enfim, cresce, não gosta de tomar remédio, cria-se até traumas, né? Tem adultos que têm até traumas, né? Então, a manipulação permite, é um universo de possibilidades. E se depende muito do médico, no sentido da receita, obviamente. Isso está muito atrelado à formação desse médico, que culturalmente no Brasil, por favor, se você tiver informação de outros lugares do mundo, fica à vontade para dizer, está atrelado à formação do médico para ele entender que a manipulação pode ser mais eficaz que a questão alopática? Não, isso assim, não vem da formação de faculdade, isso não está, né? Porque até muitas vezes o médico precisa de orientação de um farmacêutico para poder prescrever, né? Então a gente tem, por exemplo, um trabalho muito grande das nossas lojas de propagandistas mesmo, para mostrar as inovações, para mostrar novos ativos, né? Formas diferentes de manipulação, para melhorar a administração no paciente, o que aquilo pode trazer de resultado. A gente tem uma gama muito grande onde é muito usado a manipulação. Endócrino, ortomolecular, nutrição esportiva, né? A pediatria hoje também muito grande, a procura, ginecologista, né? A gente tem também a possibilidade de manipulação de hormônio e isso é muito legal porque é de acordo com o teu diagnóstico, né? Você vai fazer uma bateria de exames e você está precisando fazer reposição hormonal, ela vem na dosagem perfeita para você, coisa que a alopatia hoje não vai te dar. É isso que é engraçado, né? Se a alopatia, porque para mim está tão óbvio, né? Se a alopatia não me dá isso e a manipulação me dá isso, por que o mercado de manipulação não cresce tanto quanto de alopatia? Porque para mim é muito óbvio isso, entende? Mas você entra numa seara também de preço. Você entra numa seara de preço. A produção industrial, obviamente, que ela é muito mais barata. Você consegue fazer uma comparação, mesmo que seja percentual? Não, é muito grande, porque é muito diferente de ativo para ativo, de tratamento para tratamento, mas em via de regra é muito mais barata. Mas ela é aquela coisa que foi testada, né? Eu falo que são projetos testados em massa, né? Onde você tira ali na alopatia, por exemplo, amostragens que aquele remédio dá certo para determinar, mas ele não é focado, ele não é medido para aquele paciente final. O que eu quis dizer na comparação de preço, eu entendi o que você quis dizer, porque, claro, dentro da própria alopatia as variações são absurdas de preço. Mas o que eu quero dizer, para um remédio de R$10 numa alopatia, você vai ter um remédio de manipulação similar a esse de R$10, o quê? De 20, de 30, de 40? Isso que eu quero dizer. Não, uma Rodrigo, referência mínima. Muito difícil ter referência, porque às vezes você tem um remédio, por exemplo, esses dias mesmo eu precisei comprar para uma pessoa um remédio de pressão. Esse remédio de pressão na farmácia... Alopatia. Normal, na farmácia convencional. Ele custava R$30. Na farmácia de manipulação ele custou 15. Então isso é muito relativo, né? Porque são os custos que o laboratório tem, que a indústria tem, e tem os custos da loja, né? Então, em via de regra, é muito difícil medir isso. É muito difícil medir. Porque, como você falou, pode ser mais barato, inclusive. Pode ser.
Pode ser mais caro em alguns casos, mas pode ser mais barato em outros. Tudo depende do ativo, depende da substância que você vai trabalhar, o tempo de manipulação para medicação. E para manipulação, existem remédios também, vamos chamar assim, para situações simples, por exemplo, dor de cabeça. Quando eu falo de dor de cabeça, a gente está falando de um remédio, uma dipirona, por exemplo, um ibuprofeno, um paracetamol, mas acho que dor de cabeça, acho que a mais conhecida, a mais popular é a dipirona, creio eu, né? Não sei se eu estou dando a informação correta. Mas não está dentro do nosso escopo vender esse tipo de medicação sem prescrição. Não, imagina, o que eu quero te dizer é o seguinte, o que eu quero dizer da manipulação, assim, a dor de cabeça é uma coisa simples, eu quero dizer. Você vai lá, você toma uma dipirona e claramente... Você tem no balcão, você tem na gôndola, isso, de balcão, muito obrigado. Você tem também o de balcão, né, de manipulação, ou seja, algo que é feito para melhorar uma dor de cabeça? Não, o nosso business não está focado nisso, ele está focado no tratamento individualizado. A gente tem alguns produtos de prateleira, mas eles são poucos SKUs, que são mais para composição mesmo de incremento de faturamento, que são produtos mais voltados para a longevidade. A fórmula, ela tem um caminho muito voltado para isso, né? Existem farmácias que estão mais focadas na parte de dermatologistas, né? De skincare, ou a gente não, a gente trabalha muito na questão de longevidade, que a gente acredita que é onde o crescimento está. Né? Então, por exemplo, você pode ter nas lojas já pronto um produto finalizado, como uma creatina, ômegas, enfim, vitamina D, mas para dores de cabeça específico, aquele comprimidinho que você compra no balcão da alopatia, a gente não tem. A gente nem vende medicação pronta em gôndola. Mas um médico, por exemplo, pode receitar. Pode receitar. Quem tem, por exemplo, crises de enxaqueca, aí um sim. produto específico, aí isso, sim. Aí sim, ele receita porque ele percebe que é uma A gente não vende sem receita nesses casos, né? Porque não tem como chegar numa manipulação sem receita, diferentemente de uma farmácia de remédios convencionais, como você disse, que você chega no remédio... Você tem até compra de impulso, né? Você tem até quase isso, a farmácia virou quase um supermercado. Deixa eu ver um aqui, Você vê no check-out, você vai passando, você vai pegando, esse aqui é bom pro meu estômago, esse aqui é bom, olha, esse aqui é ótimo, porque quando eu tô, não é isso? E na manipulação não tem jeito, precisa ter a receita, né? Tanto para você ter uma ideia, hoje, assim, com a pandemia, isso mudou, assim, acentuou, vamos dizer que acentuou. A demanda de receita para fazer orçamento hoje, 70% a 80% é por WhatsApp. A pessoa compra o remédio sem nunca ter ido na farmácia. Você não tem o mesmo apelo de ponto de venda que você tem numa alopatia. E durante a pandemia, pelos motivos óbvios sanitários, houve também um crescimento desse mercado de manipulação? Teve bastante. Mas 2021 e 2022 superou 2020 em números. E você acha que tem a ver esse crescimento 21, 22, que a pandemia começou em 20, ali Foi em março 20. de 20, pelo menos decretada, né? Em março de 20. Tem a ver com as pessoas terem acordado, vamos chamar assim, para algumas... Eu acredito que sim. Para algumas enfermidades? Sim, eu acho que as pessoas começaram a se cuidar mais, teve um receio de quem tinha problema de obesidade, né, essa questão. Acho que as pessoas começaram a se cuidar mais porque era muito latente naquela época quem tinha problemas de pressão, quem tinha problema de obesidade, quem tinha diabetes, enfim, que foram pessoas que sofreram mais com a pandemia, né? Então as pessoas começaram realmente a se cuidar mais, mas o crescimento foi assim exponencial. Para você ter uma ideia, a Anfarmag, que é a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, divulgou o panorama setorial. Em 2021, faturou 9,5 bilhões a farmácias magistrais no Brasil. É um negócio absurdo. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. 9,5 bilhões. E o crescimento cresceu mais do que o PIB? Sim, se eu não me engano, foi 10,5 de crescimento e o PIB na mesma época foi 5,8. Então foi o dobro, praticamente o dobro. E eu acho que tem, e aí eu finalizo essa pergunta aí para a gente passar para um outro assunto, é uma questão talvez mais cultural esse crescimento do mercado de manipulação. Eu estou insistindo um pouco nisso porque senão fica um papo muito abstrato, é isso que eu quero dizer. Não, cresceu muito. Porque as pessoas precisam acordar para esse tipo de solução, por exemplo. Sim. E assim, os médicos hoje estão muito mais propensos a prescrever a manipulação. Até por resultados mesmo, que é o que você Por que eu estou te comentou. dizendo isso? Por que eu completei? Porque quando a gente pensa hoje, dentro do varejo, que é o que a gente entrevista aqui, cada loja aqui fala assim, cada vez mais a gente pensa no human centricity. É o ser humano no centro de tudo. Então a gente vai atender cada cliente. Ele tem que se sentir individualizado na venda de uma roupa,
na venda de um sapato, na venda de uma caneca, na venda de um blazer, na venda de um computador. Imagina no remédio. Então, por isso que eu estou dizendo, se o varejo está pensando numa individualização desse atendimento... Experiência, né? Isso, é o famoso foco do cliente. E a experiência do cliente, olha, se você está falando de experiência do cliente e a individualização, do ponto de vista da saúde, o traço da manipulação está muito mais presente nesse sentido do que o traço alopático. Por isso que eu te falo dessa questão cultural. Como é que é chegar no cliente? Como é que é? Porque o seu cliente, no sentido do modelo de negócio, eu quero dizer, é um médico que tem que prescrever, porque se você não tem a receita médica, você não chega lá, mas o seu cliente, quem compra, é o usuário. Sim. Como é que você chega nesse cliente e informa eu existo? Então, na verdade, a gente tem duas vertentes para trabalhar. Vamos fazer uma alusão aqui. A gente tem o B2C e o B2B, tá? O B2B é o médico. Lembrando que B2B é negócio para negócio, B2C é negócio para cliente, só para quem está assistindo, mas continua. Mas só para fazer uma comparação. Então, hoje a gente tem aí uma rede com uma capilaridade de 90 lojas, onde a gente já dentro do setor médico, a gente desenvolve estudos, obviamente, para ter nossas lojas em locais estratégicos, onde você tem lá concentração de clínicas, consultórios, até clínicas de estética, tá? Que usam muito manipulado, né? Então a gente está ali em hospitais, então a gente geralmente está muito próximo desses clusters, né, de saúde, e a gente trabalha muito a questão comercial, de visitação médica. A gente trabalha muito a visitação médica local. Cada franqueado tem a sua área de atuação e ele faz a visitação médica, trazendo novidade, explicando, enfim, a farmácia fica aberta para aquele médico. Tá. Né? E aí existe uma tendência dele começar a prescrever. E aí ele pode vir, o paciente já pode, através de uma indicação médica, vir para a nossa farmácia, mas também existe o B2C, que é aquela pessoa, o paciente que saiu de uma consulta médica, ele está com a receita dele, e aí ele vai fazer cotação. Né? E aí ele vai fazer cotação em inúmeras lojas aí que ele tem dentro do ambiente onde ele mora, ou próximo de onde ele trabalha. Né? E onde é que a gente ganha nisso? É atendimento, é o ser humano estar no centro. A experiência de atendimento rápido, né? Eu quero falar muito disso com você, vou chamar um intervalo agora. Eu quero falar muito de você porque nesse segundo bloco eu queria que a gente falasse sobre o modelo de negócio, porque como você está franqueando, você cresce. A gente falou aqui sobre o que é, e bastante, eu acho que a gente explorou bem essa questão de o que é o alopático, o que é a manipulação, para ficar bem claro. E aí eu quero explorar com você agora modelo de negócio. Você falou que tem uma mini indústria lá dentro, quero falar com você de margem, e aí a gente trata mais de negócio, pode ser? Pode, claro. Então a gente vai chamar um intervalo rapidinho, um minutinho, o varejista volta, continuando esse especial saúde, e a gente falando do modelo de negócio, que é farmácia de manipulação, que também está crescendo muito. A gente já volta, um minutinho. Voltamos com o Varejista Especial Saúde. No primeiro bloco falamos da diferença entre as farmácias alopáticas, regulares, convencionais e as farmácias de manipulação, que individualizam as medicações. Falamos muito sobre isso, exploramos muito esse assunto e agora a gente vai falar sobre o modelo de negócio. Então você tem a Rede A Fórmula aqui, Roberta Pires é a diretora de expansão da Rede A Fórmula. Vamos falar do modelo de negócio, porque uma coisa é abrir uma farmácia, seja ela de bairro ou de grandes redes, convencional, ou como a gente falou, farmácias com remédios alopáticos. Outra coisa é de manipulação. E a Roberta me falou uma coisa no primeiro bloco que me chamou muito a atenção, que é você cria uma mini indústria lá dentro. Então, que inclusive tem a questão de regulação, como você disse bem. Explica o modelo de negócio. O que é a farmácia de manipulação nesse modelo de negócio? Tem que ter uma mini indústria lá dentro? Como é que é esse modelo que funciona, por favor? Bom, na verdade, Rodrigo... Até porque pode ter franqueado interessado. Assim, com certeza, né? E a gente está aqui para atender. Na verdade, assim, o modelo de negócios da gente, como eu te falei, é o seguinte, não é somente um ponto de venda, uma captação, onde você capta a receita e vai fazer em outro lugar. Não, ele é produzido dentro da loja. Né? Então, a gente tem uma estrutura completa, né? Parte técnica de farmacêutico, técnico responsável, a gente tem os técnicos em manipulação, a gente tem os atendentes preparados que passam por uma enorme bateria de treinamentos, porque precisa ter esse tratamento com o cliente. A gente tem atendimento farmacêutico para tirar dúvidas. Então, hoje o modelo de negócios, por exemplo, a gente faz estudos mercadológicos para entender qual a metragem que a gente precisa, qual é o potencial de faturamento, né, de produção que a gente vai ter para aquele espaço. Né? O franqueado ele tem uma área de atuação.
até porque no primeiro bloco a gente falou muito sobre médico, Isso. então ele tem uma atuação de propagandista junto aos consultórios, às clínicas, aos hospitais. Então, é feito esse trabalho e ele é muito voltado para a comunidade ali, onde ele vai fazer toda a montagem da loja, tá? É interessante que você falou do franqueado, eu anotei enquanto você falava, qual o perfil desse franqueado? Claro, empresário ele pode atuar em qualquer área, a gente sabe disso. Mas quando a gente fala de algo tão específico como esse, da farmácia de manipulação, você criar uma mini indústria lá dentro, a atuação perto dos médicos, de novo, sabemos, empresários que nos assistem, a gente pode atuar em todos os setores. Não é questão de pode ou não pode, mas de perfil. Qual é o perfil que mais atua hoje como franqueado da Rede A Fórmula? 80% da nossa rede é farmacêutico. Farmacêutico resolve abrir a empresa. Abrir um negócio. E veio mudando, né? Eu falo que de mais ou menos uns 2, 3 anos para cá, a gente tem recebido muitas demandas, né, de abertura de negócio de empresários, como você falou, que não vêm do ramo farmacêutico, que não são médicos, até porque médico não pode ter farmácia, até por uma questão de código de ética. Claro. Né? Profissional de saúde, geralmente, com exceção do farmacêutico, tá? Vem cada vez mais diversificando. Então, a gente tem franqueados, por exemplo, que atuam em outras marcas, que tem vestuário, que tem alimentação, e hoje está diversificando com a nossa rede, com farmácia de manipulação, até por ser um setor extremamente atrativo em questão de margens, né? E era isso que eu ia perguntar, porque depois do perfil de franqueado, porque quando a gente falou no primeiro bloco sobre margem, quando a gente falou no primeiro bloco, na verdade, sobre preço, né? Você tem uma diferença de preço bem grande de uma farmácia convencional para de manipulação. Como é que funcionam as margens? A gente sabe que farmácias regulares, vamos chamar assim, convencionais, como melhor você disse, tem margens apertadas, porque Sim. você tem aí todo um trabalho com os laboratórios, que se você não for muito competitivo em relação ao preço, a gente estava falando, eu e Roberta, a gente mora no bairro de Perdiz, aqui em São Paulo, quem não conhece, na Zona Oeste, e tem uma avenida muito conhecida lá no bairro, chamada Avenida Sumaré. Quantas farmácias tem lá que você contou? Em torno de 30. Em torno de 30 farmácias numa avenida, e como eu corro lá, posso dizer, ela tem 3 quilômetros de extensão, então em 3 quilômetros de extensão, perto de 30 farmácias, né? Até chegando ali perto da Henrique Schaumann, vamos então, dar uma esticadinha ali, Henrique né? Schaumann, ali, 30 farmácias, que eu quero dizer para você é o seguinte, qual a diferença dessa margem para quem se interessa por esse negócio? Na verdade, Rodrigo, diferentemente de outros negócios, eu tenho 23 anos de franquia, né? Trabalhando na área de operações e de expansão. Isso é ruim porque denuncia idade, né? Mas sempre da área de saúde? Não. Eu já trabalhei em outros setores, Tá. né? Eu sempre trabalhei com expansão e operação de franquias. Tá. Eu falo que a farmácia de manipulação, vamos falar do nosso mundinho aqui Claro. hoje, as margens são diferentes, primeiro por CMV. Quando você pega vestuário, você está falando alguma coisa em torno de CMV de 39%, 35%. Quando você vai para margens de farmácia de manipulação, o CMV é muito mais baixo. Eu falo que em temperatura e pressão normal, um franqueado que opera bacana, ele tem que estar entre 13 e 19. Explica só o que é CMV para se alguém não Custo de entender. mercadoria vendida. Tá. Então, a gente fala mais ou menos nessa linha aí entre 13 e 19. Quando você vai para um vestuário, você está falando alguma coisa entre 35 e 40. Então, assim, você tem um percentual ali que fica Diferente. mais atrativo, É. que fica muito mais atrativo. Onde que pesa o negócio? Como eu tenho uma mini indústria, eu tenho pessoas. Um custo, e você tem um custo, Um custo de pessoas. superior. Né? Então, aí entra a habilidade do franqueado e também toda a parte de suporte que a gente dá ao franqueado de otimizar a nossa performance dentro dos laboratórios. Né? Qual a quantidade de fórmulas que cada técnico tem que fazer mensalmente? A partir de que momento que eu contrato mais um? Né? Então, a gente tem esse know-how para passar para o franqueado. Mas as margens são extremamente E eu atrativas. imagino que muda, que eu estou notando aqui enquanto você fala, tamanho da loja, muda, por exemplo, a quantidade de SKUs que você vai colocar na loja por conta disso, muda, por exemplo, o tempo de a loja ficar pronta, porque se a gente pegar esse estúdio aqui que a gente está gravando e quiser na semana que vem, obviamente com a reforma devida, claro, eu vou colocar prateleiras, vou colocar um balcão, boto estoque lá dentro, eu pus uma farmácia de pé. Começou a vender. Não é isso? Basicamente Não é isso. o caso da manipulação, Não. né? Então, existe uma diferença grande. Você consegue falar sobre isso, já que a gente está nesse bloco explorando o modelo de negócio? Não, claro, com certeza. A manipulação, na verdade, ela exige que a gente obedeça inúmeras normas, né? Que isso vem do guarda-chuva nacional da Anvisa. E aí, quando você passa para o âmbito estadual, o âmbito municipal, a gente tem as variações, né? E essas variações, elas chegam a ser grandes, né? Existem inúmeras situações que, às vezes, a regra nacional, ela não é válida na municipal.
né? E aí a gente tem uma estrutura de suporte de área técnica de implantação justamente para ver isso. Então, antes da concepção de qualquer projeto, eu tenho uma área de arquitetura que entra em contato com a Visa local, observa todas as demandas que tem daquela área específica para a concepção de projeto, para errar menos, né? A gente fala que a gente, assim, não existe projeto perfeito, mas para errar menos. Então, a gente tem essa área que dá todo esse suporte, desde da concepção da loja, a metragem que eu vou precisar, quantas posições eu tenho que ter em cada laboratório, quantos funcionários, qual a expectativa de faturamento. Então, eu já tenho que prever equipamentos, a parte de infraestrutura, de exaustão, de insuflador de ar, de estoque, de almoxarifado. Tem uma série de coisas que a gente faz um estudo prévio. Quanto tempo para conseguir, por exemplo, fechei com a rede que eu vou abrir uma franquia, temos o ponto está ali, vamos supor que a reforma física do ponto, ou seja, ele está pronto, não é um ponto que eu preciso fazer reforma predial, é isso que eu quero dizer. Sim, você faz adaptação. Isso, exato. Quanto tempo para eu botar essa farmácia funcionando mais ou menos? Olha, nós tínhamos um tempo muito mais extenso anteriormente, né? Então, a gente vem trabalhando cada vez mais para melhorar esse tempo. Eu falo que entre o ponto aprovado e início da reforma até a abertura, isso pode variar entre 6 e 9 meses, diferentemente do varejo de vestuário, que você, em 30, 60 dias, está com o ovo em pé. Né? Até porque existe todo um processo de você fazer toda a obra de acordo com as normas estabelecidas, né? Isso é governamental. A gente tem toda a parte de treinamento, porque isso é primordial para o sucesso do negócio. A gente prepara todas as pessoas que vão trabalhar na farmácia, desde o atendimento até a expedição, né? Essas pessoas são insistentemente treinadas, passam por processo de reciclagem o tempo todo. Eu tenho uma consultoria de campo que atua muito fortemente com o franqueado. A gente tem uma equipe técnica que trabalha muito de perto com esse franqueado também. E a gente entende hoje que, independente do perfil dele de ser farmacêutico ou ser um empresário, ser um investidor, vamos falar dessa forma, ele vai conseguir abrir da mesma maneira. E como é que funciona hoje a concorrência nesse mercado de manipulação? Porque, claro, quando a gente pega as convencionais, a maioria não tem problema que está marca, a gente está falando de Drogasil, está falando de Raia, a gente está falando de Drogaria São Paulo, está falando de Pague Menos, a gente está falando de Ultrafarma, enfim, são muitas, muito conhecidas aqui. Dentro da área de manipulação, como é que funciona essa concorrência? E não sei se eu entendi certo, mas talvez vocês tenham parcerias também com essas farmácias maiores. Sim, farmácias convencionais. Vamos chamar assim. A gente tem uma parceria com a Pague Menos, porque a gente virou um hub de saúde. Tá. Muitas vezes o paciente vai com a receita de um manipulado, a Pague Menos não vai conseguir, por exemplo, atender esse paciente, e até por uma demanda espontânea, né, de indicação, né, acaba levando para vocês. Levando para nós. Então, a gente quis fazer essa parceria e tornar uma coisa realmente estruturada. Formalizada. Né? Mas quando a gente fala de farmácia de manipulação, a gente tem algumas redes, né? Ainda são muito poucas, né? Mas é muita farmácia local. É muita farmácia de bairro, né? Daquela pessoa que abriu, que está ali há muito tempo. Manipulação, por exemplo, é mais presente essa questão do bairro. Do bairro, é muito presente. Principalmente quando você vai para cidades menores. Agora, a rede A Fórmula e existem outras boas redes também na parte de manipulação, mas a gente vem também, e uma coisa muito legal de citar é que a gente tem muita virada de bandeira. Muita virada de bandeira. Você diz de uma farmácia convencional ou de manipulação? De manipulação, que é daquela pessoa local que nos procura porque está na hora de inovar, não tem mais você vira aquela paisagem, né? Porque você não tem uma estrutura de suporte por trás, de treinamento, de inovação, de fornecedor homologado que passa por um crivo de avaliação da área técnica. Então, assim, o franqueado, ele não pode comprar insumo de qualquer indústria, de qualquer laboratório. Passa pelo nosso crivo. E isso daí é um selo de qualidade, de que realmente você vai entregar um produto final com qualidade e com eficácia. Então, a gente tem muita busca também dessa farmácia pequenininha que está ali para crescer, né? E, em via de regra, quando passa a usar a nossa bandeira, o crescimento é de 40% a 50% dentro do ano. É absurdo. E quando você vai para uma farmácia convencional, a gente estava conversando isso um pouco antes da entrevista, é muito mais pelo volume, né? Que você acaba tendo faturamento, é giro. E é na farmácia de manipulação? A farmácia de manipulação, ela está mais no ticket médio, né?
Você consegue abrir para a gente mais ou menos um ticket médio? Se eu falar, eu vou falar nacional. A gente está falando alguma coisa em torno de 180, mas você tem farmácias de manipulação que o ticket médio pode chegar até 500, 600, dependendo do médico que ele atua. Por exemplo, se você vai para formulações muito mais de dermatologista, são fórmulas muito mais caras, né? Ortomolecular é muito mais caro. Então, isso depende muito da forma como você vai trabalhar seu mercado local, né? E hoje a gente tem uma área técnica para fazer o suporte de tudo isso. Não só de tirar dúvidas do franqueado, né, e da equipe técnica quando chega uma formulação diferente, como também trazer inovações para as farmácias. Então, essa questão do bairro que vira bandeira sendo fórmula é muito produtivo para quem está na ponta, né? E é produtivo para quem está na ponta, mas voltando para o empresário, qual que é a vantagem hoje? Porque quando você pensa numa rede convencional, são marcas extremamente conhecidas. Não que a fórmula não seja, mas do ponto de vista de marca, não dá para comparar ainda nenhuma farmácia de manipulação com uma farmácia de rede, pensando em Brasil. Sempre lembrando, estou falando em Brasil. Qual que é a vantagem, quando você citou, achei muito legal e também foi o que eu anotei, dessa virada de bandeira, né? Um cara que é de bairro, um empresário ou farmacêutico que é de bairro, ele vira bandeira para a fórmula. Você citou inovação. Qual que é o ponto de inovação que ele tem virando a bandeira ou outras vantagens que ele tem virando a bandeira, visto que ele já faz a manipulação, e aí uma pergunta do leigo aqui em manipulação, tá? Visto que ele já faz a manipulação, chega um médico ali e que receitou para algum paciente, o paciente chega ali, olha, farmácia de manipulação, vai lá e abre. Qual que é a vantagem que ele tem dessa inovação que você citou, de, por exemplo, fazer a virada de bandeira? Em via de regra, as farmácias de manipulação, que são bandeira branca, vamos chamar dessa forma, elas não têm uma visão tão comercial quanto a rede tem. Porque a gente, além de trabalhar o técnico, que isso é o pilar, é o principal pilar do nosso negócio, é qualidade, é a área técnica, está atualizada, são as inovações que a gente já falou, mas é a gestão. Né? A farmácia, muitas vezes, ela não cresce por falta de gestão. E quando você traz isso para dentro de uma grande rede, a gente tem boas práticas, a gente tem manuais, a gente tem um software de gestão preparado para atender não só o cliente final, mas também fazer toda a parte de avaliação do negócio, né? A avaliação de performance, né? De produtividade, coisas que geralmente essas farmácias elas ficam meio paradas no tempo. Né? Então a gente oferece esse benefício do franqueado ter uma visão macro do negócio dele, né? Que em via de regra está estagnado. E vocês estão crescendo, presentes em 21 estados, faturamento de 200 milhões em 2023. Conta para mim como é que foi esse 2023 e se você puder fazer um panorama, do futuro a gente fala mais para o final, mas se você puder fazer um panorama pré-pandemia, pandemia, pós-pandemia, como é que houve esse crescimento para vocês chegarem em 21 estados agora em 2023 com 200 milhões de faturamento? A gente teve, o cenário de pandemia, eu acho que no setor de saúde ele cresceu muito depois da pandemia, até por uma questão comportamental, né, das pessoas. A gente cresceu muito em 2023, dentro das nossas bases, eu acho que isso é muito legal de falar. Claro. Nós ganhamos aí um mercado de forma muito representativa, a gente cresceu em torno de 30% em relação a 2022, dentro das mesmas bases, a gente não está nem contando novas lojas, né? E a nossa ideia de futuro, até para falar um pouquinho depois, mas é crescer 20% sem contemplar o que a gente está na esteira de rolagem de abertura de novas lojas. Então a gente teve uma mudança também de Salvador, a nossa franqueadora ficava com a sede em Salvador, nós trouxemos para São Paulo, hoje nosso back-office é todo em São Paulo, área de marketing, área técnica. Qual foi a estratégia? A estratégia foi capilaridade. A gente está muito presente no Norte e Nordeste, a gente já entende que a gente conseguiu ter uma marca muito forte nessas regiões, e agora a gente quer muito trazer para São Paulo, que é o polo. Claro. Onde a BF está, onde as coisas acontecem, enfim. E trazer essa capilaridade para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Quantas lojas ao total? 90 lojas. 90 lojas ao total, hoje espalhadas em 21 estados. 21 estados. Tem alguma projeção que você pode abrir para 24, 25 de crescimento, número de lojas? Em número de lojas, a gente tem uma meta aí entre abertura e assinatura de novos contratos em torno de 30 lojas. Para 24? Para 24. Está falando praticamente mais de 2 por mês, né? Exatamente. É bastante coisa. A gente está com 15 aí na esteira de rolagem para abertura, então tá encaminhado. Mas é bastante coisa. E é muito trabalho, viu? É muito Porque trabalho. abrir farmácia de manipulação dá trabalho. Mas é um trabalho bom, né? E como é que você investe quando você pensa em tudo isso que a gente falou no primeiro bloco, principalmente baseado na pergunta que eu vou fazer agora, em marketing nesse sentido?
Porque assim, como é que você trabalha essa parte? Porque todos os empresários que vêm aqui, eu falo tanto de marketing como gestão de pessoas. Então, vou adotar esses 2 pontos agora com você para a gente caminhar. Marketing no sentido assim, as pessoas acham que marketing digital é um milagre. Então, você vai lá, abre uma página no Instagram, vamos fazer postagens? Eba, botei uma postagem... E começa a vender. Começa a vender. De repente, o Instagram, ganhei 5 milhões no Instagram. E a gente sabe que não é assim. Então, como é que você desenvolve marketing para que as pessoas entendam mais um pouquinho desse setor? Você investe mais, vamos chamar assim, em patrocinar posts, ou, por exemplo, você investe mais em trazer influenciadores para que os influenciadores cheguem até essas pessoas? Como é que você se coloca estrategicamente nesse sentido? Eu falo que, assim, quando você tem uma marca que faz um bom trabalho e tem uma representatividade para aquele paciente final, porque o paciente final ele pode ser seu investidor futuro. Claro. Né? E em via de regra acontece isso, né? A gente tem uma rede que, na sua maioria, é farmacêutica, 80% da rede é farmacêutica, vem mudando esse perfil. As pessoas vêm buscando muito mais por uma questão de lucratividade, né? De sinergia, porque não adianta, né? Eu falo que o investidor de uma rede de franquias, seja lá qual for, você precisa ter empatia com o negócio. Não adianta, a Roberta vai abrir uma loja de pneu. Eu nunca troquei um pneu. Né? Então, você tem que ter sinergia com o que você vai fazer. Você tem que ter amor pelo que você tem que fazer, porque a rede te dá suporte, a rede te dá uma bandeira, te dá uma marca forte, mas você precisa, eu ainda sou da opinião que você tem que ter o umbigo no balcão. Depois que você tem 3, 4, 5 lojas, obviamente que você dissipa isso, porque você tem pessoas treinadas, o negócio já está numa engrenagem, né? Então, hoje, falando de marketing, eu acho que a gente tem um posicionamento muito com o nosso cliente final, isso é muito importante. A gente trabalha muito a questão aí da propaganda médica, com materiais muito legais, com um material com embasamento técnico, que isso também ajuda na venda, obviamente. E a gente hoje a gente faz parte da BF, a gente participa de feiras, a gente faz muito anúncio patrocinado, não é tanto em redes sociais, a gente trabalha muito o Google. Mas é por isso que eu perguntei de estratégia, e aí onde eu iria chegar na minha pergunta, assim, hoje muitas marcas que vêm aqui dos varejistas, e essa é a pergunta que eu faço, têm me dito de maneira objetiva assim, Rodrigo, não que a gente não faça marketing digital, porque precisa não fazer. Que a gente não faça Google, não que a gente não faça, às vezes depende do tamanho uma mídia de massa, não é que a gente não faça. Mas hoje, sem os micro-influenciadores, a gente não vive mais. É por isso que eu pego. Aí você pega um conteúdo tão rico como a gente, isso é algo que vocês também entendem da mesma forma que esses varejistas. A gente faz alguns trabalhos com micro-influenciadores, mas hoje, assim, é muito interessante falar, porque a gente trabalha com indicação. É muito engraçado isso. E é muito bom, né? A gente tem um endocrescimento da rede muito grande. Né? A gente tem franqueados com 5, 6 lojas, para você ver assim, o quão o negócio prospera. Né? E aí sempre vem, olha, eu sou primo do João, que tem farmácia, não sei aonde, me indicaram vocês. Então a gente trabalha muito, assim, eu acho que até pela questão do posicionamento da marca, o quanto que a marca entrega para o franqueado, né? O quanto a gente tem cuidado, porque nós não somos só um varejo convencional, a gente é um varejo de saúde, e a responsabilidade é imensa. A responsabilidade é imensa. A gente não tem só o cunho de trabalhar na parte, óbvio, é negócio, é business, tem que dar dinheiro, o franqueado tem que estar feliz, a franqueadora tem que estar saudável. Mas o nível de responsabilidade é diferente, principalmente na escolha, por exemplo, de quem vai representar a marca. Exato, é isso que você quer dizer. É muito. E assim, e você também tem um trabalho social, né? Você traz para as pessoas longevidade, você traz cura, você traz bem-estar. Então, a gente muda a vida das pessoas, a gente transforma a vida das pessoas, né? Eu acho que isso é a missão que a gente tem, né? Outra pergunta que eu sempre faço, como eu te disse, outro pilar, gestão de pessoas. Né? Seja varejista ou qualquer outra pessoa que sente aqui, que trabalha numa empresa como gestor, que 99% dos entrevistados aqui são os gestores, diretor, C-level, às vezes CEO, presidente. Como é que funciona a gestão de pessoas dentro da fórmula? Porque hoje é um ponto nevrálgico dentro das empresas, qualquer segmento, né? Formação de pessoas. Claro, eu entendi a questão do treinamento, vamos chamar assim de hard skill, que é um treinamento que ele precisa saber ali fazer o trabalho de manipulação e até tem toda uma regulação da Anvisa, como você citou, mas como é que funciona a gestão? O que vocês pensam hoje sobre gestão de pessoas e como é que vocês trabalham isso? A gente tem níveis de gestão, né? Vamos falar até dentro de casa. Tá. Hoje, por exemplo, para uma implantação eu preciso ter especialistas. Para uma área técnica, eu preciso ter especialistas. Obviamente que as faculdades elas vão colocando no mercado as pessoas generalistas, são muito generalistas,
e a gente vai moldando. Né? Então, esse trabalho, geralmente, para uma pessoa estar pronta para dar um atendimento ao franqueado, então, sei lá, 4 meses, 5 meses, 6 meses, mesmo sendo formado, né, dentro dessa área específica. Então, a gente, para poder também multiplicar esse conhecimento, a gente precisa, antes, trabalhar as pessoas internamente. Então, a gente tem uma mão de obra muito específica e, obviamente, Rodrigo, é muito difícil, não é fácil. Então, a gente faz muitas apostas, a gente Quantos trabalha... funcionários ao todo? Olha, a Fórmula deve ter em torno aí, porque a gente ainda tem um braço em Salvador, né, na área de tecnologia, de novos negócios e de inovação, e aqui, mas a gente deve contar mais ou menos com uns 30, 40 colaboradores, mais ou menos, de suporte ao franqueado. Suporte ao franqueado, mas se você somar as franquias todas, hoje, quantos colaboradores da rede? A gente está falando mais ou menos em 10 a 15 colaboradores por loja, 90 lojas a gente está falando. 900, mais o pessoal, você está falando de praticamente 1.000 funcionários aí, trabalhando, colaboradores, melhor dizendo, trabalhando dentro das lojas ou da administração e do apoio ao franqueado. É mais ou menos isso. Mais ou menos, é bastante coisa, né? É bastante coisa. Planos para o futuro, para esse nosso final aqui. O que a Fórmula pensa para o futuro? O que vocês querem alcançar? Quais são as metas que vocês têm? Não apenas algumas financeiras, que você já citou do número de lojas, mas o que vocês querem alcançar como marca, principalmente nesse ponto que a gente está trazendo desde o início da entrevista, nessas comparações entre as questões alopáticas e as questões de manipulação, não querendo dizer qual é melhor ou pior, mas são duas vias para que as pessoas acessem a cura, para que as pessoas tenham saúde. Quais são os grandes objetivos de vocês como rede aí para os próximos 2, 3, 5, 10, não sei, o que você pode falar os próximos anos? O crescimento de loja, obviamente, que isso traz também para o mercado geração de emprego, nem se fala o quanto isso é importante para a sociedade. Mas a gente quer, na verdade, ter com o nosso consumidor ele como centro, ele entenda que a Fórmula é a extensão da casa dele, é a marca e é a medicação que ele pode confiar. Né? Eu acho que isso é o mais importante para nós nesse sentido. O quanto que a gente pode transformar, dar bem-estar para esse paciente final, dar conforto, né? A gente, apesar da demanda ser muito WhatsApp, que a gente conversou, hoje a gente tem lojas para ter atendimento farmacêutico, para tomar um cafezinho, para que ele se sinta acolhido, para que ele conte o que ele está passando, para que tenha um atendimento farmacêutico realmente que possa tirar todas as dúvidas, né? A gente tem uma situação que é até engraçada, é legal falar, antigamente as formulações eram muito simples. Então você fazia uma receita, tomar uma cápsula ao dia. Hoje coloca-se tanto ativo dentro de uma cápsula que às vezes uma dose são 3 ou 4 cápsulas. Imagina uma dose, 3 ou 4 cápsulas? Pela quantidade de ativos, sim, porque as formulações elas vão ficando cada vez mais complexas, até por conta desse tratamento individualizado. Imagina o nó que isso não dá na cabeça do consumidor final. Então, o atendimento farmacêutico ele tem que estar muito preparado para receber, para entender, para que faça entender esse paciente o porquê que são 4 cápsulas, né, daquela única dose. Então, a gente tem um trabalho muito personalizado, muito focado no cliente final, para que ele tenha segurança no que ele está ingerindo, né, que é uma medicação que vai fazer bem e que está certo e é dessa forma que toma. Então a gente faz todo esse atendimento. Então eu acho que a marca ela está indo para caminhar, ela caminha realmente para criar, para ser a marca do coração, né, para ser aquela marca sinônimo de saúde, de acolhimento, que o paciente pode ir na loja que ele vai ser muito bem atendido. E como você falou, vocês já estão bem posicionados na região Nordeste. Norte e Nordeste. Norte e Nordeste, agora vocês descem aqui para região Sul, Sudeste, para conseguir esse posicionamento. Finalizo, dá mais um minutinho aqui. Tá fácil esse posicionamento aqui em São Paulo? Como é que tá? A gente vem trabalhando bastante, a marca ainda é relativamente nova, né, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas é uma marca, assim, a gente fala que o Bench é a melhor coisa que tem, né? Se tem dúvida, liga pro franqueado que está operando lá no Nordeste, você vai ver. Eu acho que isso que liga para lá que você vai ter a prova Rodrigo, real. Quem vende franquia não é o departamento de expansão, quem vende franquia é o franqueado, que já está com a gente. Que é ele que vai dar o testemunho do que é a realidade, né? Exatamente. Que bom. Eu falo que quem vende franquia é franqueado, a gente não vende nada. Que bom. Muito sucesso para a Rede A Fórmula. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. Esse programa especial Saúde que a gente fez, acho que foi extremamente esclarecedor. Se você começou a entrevista agora pelo final, de repente, volta lá nas nossas redes, assiste essa entrevista inteira, entenda um pouco
desse setor de saúde, das farmácias convencionais, essa homeopatia, mas da manipulação, para as pessoas entenderem. Tem um primeiro bloco muito informativo sobre isso e um segundo bloco em que a gente falou bastante sobre modelo de negócio. Então, Roberta Pires, diretora de expansão da Rede A Fórmula, muito obrigado pela sua presença aqui no Varejista. Eu que Espero agradeço. que a gente possa mais vezes se conectar. Estou à disposição. Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço. Gente, esse foi o Varejista. Sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Estamos sempre à disposição para trazer conteúdo de alta qualidade, porque BMC News, informação que gera valor. Até o próximo Varejista. Um grande abraço. Rafa, um abraço.